Que a santa paz de Deus, o amor do Todo-Poderoso esteja aí na sua vida, na sua casa, aí no seu mundo, em qualquer lugar deste planeta Terra. Aonde você se encontra, meu irmão, minha irmã, que a santa paz de Deus esteja convosco. Esse Deus Criador, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Coloque nele o nome que você quiser, mas ele é um Deus único, um só Deus. Todo o poder nesse universo infinito, no macro, no micro, nas dimensões espirituais, no mundo paralelo. Sobre isso que nós vamos falar hoje, porque nós estamos gravando mais uma semente de luz. Hoje nós vamos analisar a passagem do Evangelho de João, capítulo 14. E disse o Mestre Jesus: não se turbe o vosso coração. Acredita em Deus, acredita também em mim, porque na casa do Pai há morada para todos. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, a esperança. Porque a esperança da terceira revelação de Deus verdadeiro, ela não morre nunca. A esperança que a última que morre é a esperança do homem, da igreja. A igreja diz que Jesus vai vir levar uma meia dúzia dos seguidores dela. Isso diz a igreja, mas Jesus disse que na casa do Pai há morada para todos. Não importa a sua cor, a sua raça, a sua religião, a sua opção sexual. Você, macho ou fêmea, você é filha de Deus. Você é um espírito imortal. Você não morre nunca. Meu irmão, minha irmã, o inferno eterno não existe, o céu da igreja não existe. É churumela de homem. Mas nesse universo infinito, há morada para todo. Colônias espirituais, hospitais, pronto-socorro, faculdade, escola. Quando você deixa o corpo, segundo Eclesiastes capítulo 12, versículo 6, deixa o corpo. Morrendo o corpo vai para o pó, porque pó e ao pó voltará. Mas o espírito, que é você, volta para o Criador, para o plano espiritual, o reino de Jesus. Por isso que Jesus disse ao religioso, ao sacerdote e ao imperador romano: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Hoje nós vamos falar para onde nós vamos, você sabe. A igreja ocultou todo o tempo, mas a doutrina da terceira revelação nos revela de onde nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que é que nós viemos fazer aqui. Só no Brasil existem centenas de colônias espirituais. Existem hospitais, pronto-socorro, faculdade. Nós vamos falar de uma, minha irmã, da morte, que cada 40 segundos no mundo, uma pessoa desencarna através de suicídio. Na nossa semente de luz, nós temos a semente que você tem medo da morte. Que nós não devemos ter medo da morte, porque a morte não existe. Mas existe uma morte que nós devemos ter medo, é a do suicídio, que é uma transgressão à lei do eterno, à lei universal. Porque você,
Quando suicida, para resolver um problema, você arruma dois. Mas Deus, segundo nos ensina Jesus, que Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso irmão maior, aquele que prometeu, eu nunca vos deixarei órfão. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação do tempo. Meu irmão, mesmo aos nossos irmãos suicidas, que deixam o corpo com transgressão, agredindo a lei do universal, existe um pronto-socorro, um hospital coordenado por Maria de Nazaré, que chama a Legião de Maria. Este hospital fica no Vale dos Suicidas. A alma que desencarna do corpo físico, através da transgressão do suicídio, ela ainda está com a cota de fluido vital. Para nós sermos dirigidos no Vale da Sombra da Morte, é preciso desencarnar na hora certa para que a equipe espiritual venha buscar você e levar você. Se você suicida, então o espírito fica a esmo, fica vagando. Então existem legiões de espíritos maléficos que capturam esses espíritos para fazê-lo escravo, para vampirizar, para sugar os fluidos que ainda existem nele, que é o fluido vital. Você tem uma cota de fluido. O corpo morre quando esgota essa cota de fluido. Se você suicidar, você está com essa cota de fluido. Ela continua ainda, ela precisa ser gasta. Para que você não seja escravizado, os bons samaritanos do Vale do Suicídio de Maria de Nazaré, eles fazem uma varredura com os lanceiros da Legião de Maria, toca esses espíritos para um lugar onde existem centenas de cavernas. E eles ficam lá dentro daquela caverna protegidos por esses lanceiros da Legião de Maria, para que você não seja capturado pela Legião do Mal. Só que dentro dessas cavernas são frias, são úmidas, lamacentas. O sofrimento é terrível. Mas você tem que ficar lá até desgastar, até gastar esses fluidos. Mas, de vez em quando, a caravana dos Legião de Maria vem com uma prancheta. Ele sabe o nome das pessoas que já estão em condição de ser levado para o hospital para ser tratado. Então ele vai chamando o nome de um por um. Aqueles que não conseguem responder de tão fraco, tão desnutrido que está, eles entram na caverna, colocam na padiola e colocam dentro de uma condução que carrega 10 almas de cada vez, 10 espíritos de cada vez. Chegando no hospital, vai diretamente para o pronto-socorro, onde tem os primeiros atendimentos. Primeiramente a higienização, a limpeza, o banho. Aí eles tomam uma sopa revigorante, depois de uma cama macia, um cobertor quente, e eles dormem até acordar, porque há muito eles não dormiam em paz. Quando eles acordam, então que eles vão ser dirigidos para o seu devido lugar. Cada um, conforme a maneira que transgrediu o corpo físico, tem uma ala para ele se tratar. Macho e fêmea. As fêmeas, as mulheres, a seção das femininas, os homens na seção dos masculinos. Até que eles ficam internados, até que eles têm condição, aí são transferidos para a escola,
para estudar, para se preparar para uma nova reencarnação, para recuperar novamente, porque o suicida, ele não vai para o inferno, ele não regride não, minha irmã. Ele fica estagnado. Ele reencarna, começa na estaca zero, de onde ele parou, para a evolução. Nós temos semente de luz que nós falamos da transgressão que as religiões, as igrejas fazem. Baseado no capítulo 9 de Eclesiastes, que é um capítulo que nós já explicamos, tem a semente de luz. Se você procurar, você vai encontrar. Eles pregam que morreu, acabou. Que depois da morte não existe mais nada, tudo entra no esquecimento. Inclusive, aconselha a beber vinho, a aproveitar com as amantes. Quer dizer, é um capítulo materialista, ateísta. As igrejas usam porque tem a cabeça deles. Porque a igreja ela não acredita no espiritual, no mundo espiritual. Ela é materialista, por isso que ela procura a glória e o poder na terra. E nós então fizemos uma semente de luz, provando que no capítulo 12, o mesmo Eclesiástico, o mesmo escritor, ele fala diferente, que o corpo vai para o pó, mas o espírito volta para o Criador. Essa é a verdade de Deus, porque o espírito não morre, nós somos eternos. A vida continua mais viva do que nunca. Bem, fazendo essa pesquisa, eu fui, na noite, depois do corpo adormecer, então ouve-se o desdobramento no espírito, a viagem astral, ou a emanação do Espírito. O nome certo é a emanação do Espírito. Então eu fui levado para um hospital no plano espiritual, numa dimensão espiritual. Voltando até esse hospital, quando eu adentrei dentro, eu vi centenas de camas com espírito adormecido. Outro se debatia tipo de pesadelo e os irmãos faziam magnetização através do passe magnético para acalmar. O dirigente desse pronto-socorro, ele mostrou para mim um laboratório onde tinha bastante caixa, como que fosse um receptáculo, uma caixa como que tivesse uma semente dentro, parecido com a semente da araquara, do peão. E eu pensei, porque no mundo espiritual a gente não fala, a gente pensa. É por telepatia que a gente comunica. Então eu pensei, poxa, parece uma semente. Ele disse, realmente é uma semente. Porque a semente é o começo da vida. Aí é o começo de um corpo que está se formando para muitos desses espíritos que aqui estão, que eles estão com uma lavagem cerebral religiosa na cabeça, que eles vão dormir até Jesus voltar e acordar com o tocar da trombeta, que é uma criação da igreja. Ah, mas foi Jesus que falou, a igreja colocou na boca de Jesus. As coisas não é bem assim. Veja o nosso semente de luz, que nós falamos do fim do mundo. Quem prega o fim do mundo é só as religiões. Mas dentro do evangelho, os profetas nunca falaram do fim do mundo. Falaram sim do fim dos tempos. Então aquele moço disse, tem espírito que está tão estagnado que ele não consegue, porque muito recupera. São transferidos para uma colônia espiritual onde ele vai reaprender. Mas outros não, ele tem que reencarnar compulsoriamente para ter um novo corpo
ter uma nova programação, porque esta vai entrar no esquecimento, né? Que cada reencarnação você entra em esquecimento à reencarnação anterior. E eu disse, o que é aqui? Ele disse, aqui é o lugar dos suicidas espirituais. O amigo espiritual, o dirigente daquele pronto-socorro, disse que esses religiosos que dormem esperando Jesus voltar é o suicida espiritual. Agora nós vamos falar, meu irmão, de casa transitória. Tem casa transitória. Mas antes nós vamos falar de hospital, semelhante ao Hospital de Maria de Nazaré, que ele fica numa treva densa. Lá não existe dia. Os irmãos sabem o horário da Terra pelo relógio, porque lá é uma noite eterna. A luz é só dentro dos hospitais que são cercados de muro com 10, 15 metros de altura, com grades elétricas com alta tensão, porque os trevanos, as falanges dos espíritos trevosos, eles atacam, porque eles estão com aquele sistema de guerra que quer vencer pela força. Então precisa uma alta defesa de raio para defender desses ataques trevanos. E essas casas, esses hospitais, os irmãos que passam para nós, diz que tem a semelhança daqueles castelos de antigamente, né, do tempo medieval. São muros de 10, 15 metros de altura e na beira dos muros, então tem torre alta onde fica os atalaia, os vigilantes. Segundo André Luiz, que nós vamos falar agora, vamos falar a Mansão Paz, que fica no livro. Se você quiser conhecer essa Mansão Paz, você vai, estuda, leia o livro Ação e Reação. André Luiz fica por 3 anos nessa casa, estudando. Ele conta a mesma situação, da maneira que é. Então, caravana de espírito, caravaneiro que entra nas trevas densas em busca. Esses já são espíritos que desencarnaram normal, mas eles não conheceram a verdade, não aceitaram a verdade, não aceitaram Jesus. Então a maioria é pessoas que não acreditam. Ele passa para o outro lado da vida, ele fica perdido. Ele não tem quem vem buscar, quem vem encontrar com ele. Ele não criou para ele uma companhia. Então os nossos irmãos, eles entram nas trevas densas à procura de espírito que já tem condição de ser transferido para o hospital. Então André Luiz, certa hora que está conversando com o Drusa, que é o dirigente, ele disse, veja, foi entre o ano 30 ao ano 40, 1930 a 1940 mais ou menos. Ele fala que ele retira do bolso, alguma coisa faz um barulho, né? Ele retira do bolso uma caixinha luzente, luminosa, tamanho de uma caixa de fósforo, ele comunica com essa caravana que está em longa distância. Veja, nesse tempo já tinha o celular. Ele estava vendo, olhando o irmão pela telinha. Não existia telefone ainda. Coisa do futuro. E André Luiz pergunta a ele, quantos trabalhadores? Que ele tem mais ou menos 500 e pouco. Mais ou menos uns 500 trabalhadores voluntários, né? E os consulentes, as pessoas que são tratadas disso, mais ou menos dá 9 para cada um. E cada momento está chegando. Aí André Luiz lembra que ele é médico, né? Que ele pode ajudar, né? Então pergunta se ele poderia, né? Qual é a especialidade para trabalhar? André Luiz já achou, nós precisamos de médico, de enfermeiro. Ele disse, não, nós precisamos de irmãos que tenham conhecimento. Presta atenção, minha irmã, você é religioso, presta atenção.
Ele disse, nós precisamos, para trabalhador, nesses lugares, pessoas que têm conhecimento do Evangelho de Jesus. Porque só o Evangelho de Jesus é que unifica, que dá paz. Porque é a única palavra que é mensagem de amor. A mensagem religiosa é egoísta, é preconceituosa, é dogmática. A igreja separa, ela faz o contrário. Então esses espíritos estão semelhantes, são socorridos no pronto-socorro, faz os primeiros tratamentos, aí eles vão ser internados, quando eles recuperam, então eles vão trabalhar, vão estudar trabalhando, para aprender e se preparar para uma nova reencarnação. Nós temos aqui na cidade onde nós moramos, em Carapicuíba, estado de São Paulo, no Brasil, né? Um pronto-socorro que tem apenas 10 mil metros quadrados. Um mentor do nosso grupo é o diretor desse pronto-socorro, que se chama Dr. João Batista. Hoje ele é ajudado pela nossa doutora Marlene Nobre, que nós homenageamos ela como a musa da data limite. Existe também a colônia Alvorada do Amanhecer. É onde a Patrícia da Violeta na Janela. É semelhante, uma semelhança, meu irmão, da Alvorada Nova é do nosso lar. Porque essas colônias é a forma de uma estrela de 6 pontas. A mesma estrutura, 10, 15 metros de altura, os muros, não tem porta. Quem assistiu o filme de André Luiz, no nosso lar, que quando ele faz a missão que ele veio fazer na Terra, e ele volta para o nosso lar para trabalhar, ele chega na frente do muro, não tem porta. Ele então se concentra, de repente materializa a porta, abre e ele entra, aí a porta se fecha. Esses são os hospitais, as colônias espirituais. Mas existe também a colônia, as casas transitórias, que são pronto-socorro e hospital. Se você quiser conhecer sobre isso, você leia o livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós falamos do ação e reação. Agora nós vamos falar do hospital transitório. Ele muda de um lado para o outro. Ele é uma espécie de uma espaçonave, que ele se levanta, alça voo, depois ele desce no lugar onde é que precisa mais dele, fica ali o tempo que for necessário até recolher as almas, as entidades que tem ali, que tem condição de ser resgatado, para ser mais fácil, né, para os irmãos socorristas. De repente eles levantam a voo e muda de lugar outra vez. E tem também escola, faculdade. Se você quiser saber informação sobre isso, lê o livro da Patrícia, de Vera Lúcia Marquezine, A Casa dos Escritores. Nós temos aqui em Goiás uma das maiores escola, faculdade, esqueci o nome. É colônia espiritual, que onde é tratada as pessoas que nesta vida desencarnou por causa da dependência química. Então eles são internados porque lá tem uma escola, faz um curso para voltar à Terra e aprender a técnica para fugir da dependência química. Aprender a defender da dependência química. Agora nós vamos falar de 2 colônias espirituais muito conhecidas. Porque, irmão, dentro do nosso Brasil, no Brasil, nós conhecemos mais de 140 colônias espirituais, hospitais e pronto-socorro. Porque o nosso pronto-socorro aqui é o pronto-socorro. Tem apenas 10 mil metros. Tem escola,
tem pronto-socorro. Mas quando as entidades são recuperadas, eles são levados para uma colônia, eles não ficam nesse pronto-socorro. Agora a colônia espiritual, não, você fica lá. Se você vai diretamente para o pronto-socorro, por exemplo, o Nosso Lar, você é internado no hospital, como André Luiz foi, você é tratado no hospital, depois você vai para o pronto-socorro, né, que faz aquilo, a higiene, aí revigora, volta as energias, a hora que tiver curado, então vai para o hospital para curar, receber todo o tratamento. Depois desse hospital, então, vai para os lares, aí vai estudar, vai aprender, se preparar para uma nova reencarnação, agora com mais conhecimento, com mais entendimento. O Nosso Lar, ele fica sob o Rio de Janeiro. E ele também tem a forma de uma estrela de 7 pontas. Ele foi plasmado por um grupo de espírito português, que na época do descobrimento do Brasil, eles vieram para o Brasil. Agora, uma coisa que eu quero explicar. Se você ler na Bíblia, no Novo Testamento, João fala que ele viu descer como uma espaçonave, né? As igrejas falam que viu subir, mas não está escrito assim. João fala que ele viu descer do céu. Porque a religião e a igreja está sempre ao contrário, sempre na contramão da verdade. Se você lê, é bom que você lê, meu irmão. João contempla a Nova Jerusalém descer, porque a velha Jerusalém foi destruída. A lei da ação e reação. A mesma coisa que eles fizeram com o povo de Jericó, a cidade de Jericó, os romanos fizeram com eles, com o povo judeu, em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. É a ação da reação, aquilo que Jesus disse para Pedro: guarda a tua espada, Pedro, porque com a espada que você ferir, com ela será ferida. As mesmas proporções que eles fizeram com o povo de Jericó, os romanos fizeram com os judeus na Jerusalém. Você compreende? Agora a curiosidade é isso, que os evangélicos protestantes, que se diz evangélico cristão, eles pregam que Jesus vai voltar. Eles esperam. Por isso é o que mais prega. O que vão dormir e esperar Jesus ressuscitar, Jesus voltar. Que um dia Jesus vai vir tocar trombeta e vai despertar ele. Aí eles só vão despertar com a trombeta. Aí Jesus vai resgatar eles, né? E levar para a Nova Jerusalém, a cidade eterna. Se você mesmo prestar atenção, se você estudar, por isso que nós ensinamos aquilo que Jesus disse: bem-aventurado quem tem olhos de ver e ouvido de ouvir. Nós falamos: bem-aventurado quem tem olhos de ler. Meu irmão, Nova Jerusalém é a colônia do judeu, dos filhos de Jacó, dos 12 filhos de Jacó. João Evangelista, o Espírito Consolador, fala até qual é a sua população. 140 mil é a população da Nova Jerusalém. 12 de cada tribo. Até eu costumo dizer que Jacó esqueceu da filha dele, da Lia. Porque Jacó não teve só 12 filhos, né? Ele teve 13. Teve uma filha, mas como são machistas, né? Ele não conta a filha. Jacó também teve uma filha mulher, chamada Lia. Mas Chico Xavier escreve um livro de um irmão israelita, que ele conta a história dele, a história da família dele. Então Emmanuel chama a atenção, que é o único livro do Chico que em lugar nenhum ele fala de Jesus, por respeitar a doutrina dos nossos irmãos judeus. É uma outra coluna. É nessas outras colunas, com certeza vai a filha de Jacó, né? Agora, o mais importante é o Nosso Lar, que é conhecido por causa do filme e por causa do livro de André Luiz. A maioria, meu irmão, quase que 80% dos espíritas
eles creem que vão desencarnar e vão para o nosso lar. No Rio de Janeiro tem uma outra colônia espiritual que talvez seja maior do que o nosso lar. Existem mais de 140 colônias espiritual no Brasil. Por que todo mundo tem que ir para o nosso lar? Vai dar excesso de povoação? Irmão, irmã, pensa bem. Jesus disse, vós sois o que pensa. Você, a sua colônia. Quer saber qual é a colônia que você vai? Presta atenção na sua vida. Porque quando fala, refere-se ao céu. Porque céu quer dizer centro espiritual universal. Não é? Existe vários mundos mais atrasados, mundo em estado de regeneração, mundo em estado de provação, e mundo medieval e mundo evoluído no nosso sistema. Porque além deste universo, existem também os mundos paralelos. Mas existe colônias espirituais. Por exemplo, 140 no Brasil. Agora, no mundo todo existe colônias espirituais. Essas são descansos, são como casa de férias. Desencarnamos, você, irmão, vai para onde é a afinidade, é como imã, atrai o ferro. Se você morre, se você desencarna na dependência química, você vai para uma colônia onde vivem os dependentes químicos. Se você desencarna com a doença do câncer, tem uma colônia espiritual que trata dessas pessoas que desencarnam. Lá estão os cientistas, os médicos, estudando antídoto, vacina, remédio para curar essa enfermidade no futuro. Cada tipo de enfermidade existe uma colônia, existem hospitais que fazem tratamento. Então é aquele cumprimento de Jesus: eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do tempo. Nós só vamos mudar dessa colônia espiritual, meu irmão, o dia que nós atingirmos a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. Então nós vamos para mundo evoluído. Existe mundo que não tem nem mais o corpo perispírito. O espírito, então, se torna luz, uma energia. Aí a felicidade é eterna. Que Deus abençoe a todos. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador deste grupo. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, aí aonde você estiver, em cada um dos nossos vídeos, nós temos os nossos contatos. Nós temos Facebook, temos nosso telefone, que você pode comunicar através do telefone ou através do WhatsApp. De preferência o WhatsApp, porque quem coordena este telefone sou eu, sou deficiente visual. Mas no futuro, com certeza, a outra pessoa vai coordenar. Mas nós estamos criando o Instagram, onde nós vamos contar a nossa história desde o começo, para você ficar conhecendo. É por isso que nós convidamos a você, venha participar conosco, venha nos ajudar a despertar esses dormentes que estão adormecidos no sono da indolência. Esses milhões de beija-flor que estão adormecidos, para que eles nos ajudem a regenerar o nosso planeta. O nosso planeta está coberto de treva novamente mesmo. O Senhor Jesus nos ensinou: resplandeça a luz e as trevas desaparecem, porque treva é a ausência da luz. Convidamos a você para juntar-se a nós, resplandecermos a nossa luz e regenerar o nosso planeta Terra. Venha, nós esperamos você. Queremos conhecer você. Aí aonde você estiver, comunica conosco. Manda mensagem para nós, manda e-mail para nós. Nós temos o nosso e-mail. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.